E paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. Nesse momento onde nós queremos meditar sobre os textos bíblicos, sobre as curas que Jesus fez naqueles leprosos e sobre a grande cura que Jesus faz na minha, na sua, nas nossas vidas. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando a gente ganha um presente, algo novo que a gente deseja muito, o que a gente faz? Por exemplo, a gente ganha um celular de última geração. O que é que a gente faz? A gente quer mostrar para todo mundo, quer falar para todo mundo aquilo que ele faz, quem deu o presente, como a gente está alegre e satisfeito. Ou se de repente a gente ganha um computador de última geração, a gente fala, a gente mostra, a gente fica alegre, e principalmente a gente também aponta para a pessoa que nos deu aquele presente. É muita alegria, muita emoção. E a gente quer usar aquilo que é novo. E eu pergunto para você, e se você estivesse seriamente doente, contaminado por uma doença que está te matando, que está te apodrecendo, e de repente alguém fizesse um milagre em tua vida e te curasse, o que você faria? Com certeza muito mais alegria do que quem vem um celular novo, um computador novo, um carro novo. Você falaria, você testemunharia sobre aquele grande feito, aquele grande milagre, por aquela nova vida que você recebeu. E é exatamente disso que tratam os textos de hoje. Nós acabamos de ver isso acontecendo na vida de duas pessoas, dois leprosos. O primeiro, lá de 1 Reis, era Naamã. Provavelmente a lepra dele não era aquela transmissível. Lepra hoje a gente chama de ancenias, existe aquela que é transmitida e aquela que não é. Mas toda lepra é terrível, ela apodrece, ela mata, ela acaba com a pessoa. E a pessoa que é leprosa, ela não pode mais conviver com a família, com a sociedade, ela vai apodrecendo aos poucos, perdendo partes do corpo. Naamã era um grande comandante, vencia as batalhas, mas era leproso. E quando ele fica sabendo que existe cura da doença dele, ele vai correndo para Israel em busca dessa cura. E lá em Israel, ele encontra um profeta que manda banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. E quando a coisa é muito fácil, parece que a gente não quer fazer. A gente quer algo que exige um pouco de esforço, e ele fica chateado com o profeta e diz: poxa, lá em Damasco a gente tem Arbana e Farfar, rios enormes, mais limpos, melhores do que Jordão, não poderia tomar banho. Para que entrar aqui? Ele fica zangado, e os seus oficiais chegam até ele e dizem: mas meu senhor, se o profeta pedisse uma coisa difícil, a lepra é incurável, tu está morrendo, tu não faria qualquer coisa para ser curado? Então o que custa? A gente está aqui ali no rio, faz isso. E ele vai, se banha 7 vezes e sai maravilhado, sai extasiado, e ele quer presentear o profeta e ele não sabe o que fazer, porque obedeceu, mesmo sem ter fé. Mas a palavra do Senhor foi forte, o limpou. Então ele leva um pouco de terra e diz: eu nunca mais vou adorar outro Deus. Eu agora, com essa terra, eu vou lembrar do que foi feito por esse Deus, porque esse é o Deus verdadeiro, e que Ele me perdoe quando eu, junto com o rei, tenho que ir lá onde está o ídolo, mas eu não tenho. Eu quero agradecer, eu vou mostrar. E a fé faz isso. Ela transforma a vida, ela produz gratidão, ela produz fidelidade e testemunho. Nós temos o leproso que chega para Jesus, e com muita fé, diferente já de Naamã, com muita fé ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E ele se ajoelha, e Jesus diz: eu quero ficar limpo. E naquele mesmo instante ficou limpo. Surgiu um novo homem, e ele vibra.
Agora ele não é mais um recluso, ele não é mais um morto-vivo, um Zé Ninguém. Agora ele vai poder ter família, ele vai poder ter amigos, ele vai poder ter vida. E isso não tem preço. E Jesus diz: olha, vai lá, te mostra para o sacerdote, que é o sacerdote que testifica que aconteceu um milagre, mas não fala para ninguém, né? Como não fala para ninguém? Eu ganhei mais que um celular novo, ganhei mais que um carro novo. Como é que não fala para ninguém? Eu ganhei uma vida nova, eu ganhei vida que não tinha. E ele fala para todo mundo, e diz o texto que Jesus não pode mais ir para lugar nenhum, que as multidões do século, todo mundo quer conhecer aquele que curou um leproso, que deu vida para alguém que não tinha. E nós ficamos felizes, contentes com isso. Só que o que Jesus fez na minha vida, na tua vida, na nossa vida é maior. Nós somos manchados pelo pecado. Nós nascemos podres por dentro. E nós estávamos voando para o inferno. Nós não fomos lavados nas águas do Rio Jordão, mas fomos lavados no momento do batismo, onde Jesus nos limpou. E Ele nos deu uma nova. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados no inferno. E qual é a reação? A gente fala, a gente testemunha, a gente vibra, a gente quer contar para todo mundo o que aconteceu na nossa vida, ou muitas vezes a gente tem vergonha, a gente, não sei o que eu vou falar, não sei como falar, e fica quieto, acomodado, como se nada tivesse acontecido. Como eu falei, quando a coisa é fácil demais, parece que não tem muito valor. E foi fácil demais para nós, porque foi Ele que sofreu. Foi Ele que levou os bofetados, chicotados, cuspidas na cara. Foi nas mãos deles, nos pés dele, que pregaram os pregos, que pregaram na testa dele um monte de espinho, não foi na nossa. Então para nós foi fácil. E a gente valoriza isso. Ou muitas vezes a gente dá uma de agente secreto e não fala nada para ninguém. Será que a gente valoriza de fato esse grande presente que é a salvação? Eu garanto que é o que Jesus espera. Toda a fé produz frutos, e o primeiro fruto é a gratidão, é a alegria. Sabe, existem duas grandes diferenças entre o leproso, o que acontece com o leproso e o que acontece com quem se torna cristão. A primeira coisa é que o leproso, ele vê a doença dele o tempo todo, os dedos caindo, ele apodrecendo, ele sente a dor, ele sente a repulsa, o nojo das pessoas que querem ficar longe, o isolamento, o seu ser não é ninguém. Já o pecador, ele comete o pecado, mas ele não vê o pecado. Ele não vê que ele está podre por dentro, que ele está morrendo por dentro. Ele às vezes vê a consequência de uma mentira que ele conta, de uma fofoca que ele conta, de um assassinato que ele comete, de um ato libidinoso. Ele vê as consequências, mas o pecado em si ele não vê. E isso muitas vezes faz com que ele não sinta a necessidade de um Salvador, de alguém que o cure. E é preciso falar, por isso que a igreja fala, testemunha e aponta para o Salvador, mas primeiro prega a lei para mostrar o pecado, que dói, que machuca. Os 10 mandamentos mostram como estou errado, como estou podre por dentro, como estou indo para o inferno. E é preciso falar, para que a pessoa note que o seu problema é maior do que o da lepra, do câncer, da doença que for. E a segunda grande diferença é que um leproso que foi curado, ele nunca mais vai encostar em algo contaminado pela lepra para não pegar, porque ele sabe o que é aquilo, ele sentiu o que é aquilo, e ele não quer mais, ele foge daquilo. Já tem muito cristão que, quando foi curado, quando se tornou cristão, quando foi convertido, acaba esfriando na fé, por se afastar dos meios da graça, da palavra dos sacramentos.
e acaba voltando ao pecado. Aquilo que estava desgraçando a vida dele torna a desgraçar. E aí é muito pior. Como uma porca que foi lavada e volta a se enxafugar na lama, assim acontece com muita gente que não leva a sério sua fé, que brinca com sua fé e que acaba se deixando arrastar novamente para a vida de pecado que está levando para o inferno. E é muito importante eu falar nisso, principalmente hoje, nesse fim de semana, onde por aí se comemora o carnaval. Muita gente pulando, gritando, dizendo uma festa qualquer como qualquer outra. Não é. Não é. Eu garanto que não é. É a festa da carne. E essa festa tem origem por causa da igreja. Quando a igreja estabelece o calendário, estabelece o período de quaresma, de 40 dias, para que nós cristãos olhemos para dentro de nós e meditemos no nosso pecado, no que o nosso pecado fez com Jesus jogando ele na cruz. Esse é o motivo da quaresma, 40 dias para a gente fazer reflexão, oração, ler mais a Bíblia, se possível até jejuar para fortalecer mais o espírito na oração. Quando a igreja criou esse período de quaresma, algumas pessoas pensaram assim, movidas pelo diabo: bom, já que eu vou ter que passar 40 dias em oração e meditação, cuidando do espírito, eu vou aproveitar bem um momento antes e vou fazer tudo que eu quero para satisfazer a minha carne. E aí surge a carnaval, a festa da carne. E sabe por que as pessoas põem máscaras e fantasias? Para se esconder de si mesmo. O Festival das Máscaras surgiu muito tempo depois na França, onde os nobres então podiam se misturar com os plebeus e não sabia quem estava pecando. Mas é uma boa esconder o rosto quando se faz o que está errado. E no carnaval, na festa da carne, nós temos um rei novo, uma rainha do carnaval, que representa o rei, o deus, o ídolo Baco, o Dionísio, que era o deus da comilança, da fartura, e a deusa Afrodite, que era a deusa do sexo, do prazer. Por isso que é um homem gordo, deus da comilança, da gastança, e uma mulher muito bonita, que dança bonito, que rebola bonito, porque era a deusa do prazer. Portanto, Carnaval continua sendo o carnaval, a festa da carne, que homenageia dois ídolos. Então não é uma festa qualquer. Tomemos muito cuidado, porque, como eu falei antes, tem muito cristão que foi purificado, que foi lavado, e que acaba na brincadeira, desprezando o que Jesus fez por ele, não levando a sério o que Jesus fez por ele, e acaba se desviando e acaba se perdendo. Tomemos muito cuidado com as seduções do inimigo maligno, que com ele não se brinca e de Deus não se zomba. Que possamos permanecer firmes e fiéis e de maneira toda especial valorizar o que Cristo fez por nós e continua fazendo, quando nos oferece sempre de novo o perdão dos pecados para aqueles que verdadeiramente estão arrependidos, aqui na absolvição e na salvação. Continua nos alimentando na palavra para que possamos resistir às tentações. Como disse Lutero, a gente não pode impedir o passarinho de voar sobre a nossa cabeça, mas pode impedir de fazer o ninho. A tentação sempre vai estar aí, mas a gente pode dizer não, eu não quero mais. E a pergunta que às vezes as pessoas fazem quando a gente vê essas curas de Jesus é: se Deus é bom, por que Ele não curou a todos? Tinha tantos leprosos lá, porque não curou todos? Por dois motivos. Em primeiro lugar, para mostrar que o céu ainda não é. O céu é depois. Nós estamos nos preparando para chegar lá onde seremos totalmente regenerados. O nosso corpo, que aqui é corruptível, cheio de defeitos e problemas, lá será revestido de incorruptibilidade, de escola. Seremos santificados à imagem de Deus. É lá que não é aqui. E em segundo lugar,
Jesus nunca deixou de curar quem o buscou, de atender, de ouvir, de ajudar. Para mostrar seus sinais de divindade, para mostrar que Ele tem todo o poder. Portanto, confiemos em Jesus. Levemos sempre a Ele os nossos desejos, nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias, buscando força para resistir às tentações. E se diante de algum pedido Jesus disser ainda não, que a gente saiba que lá na frente nós teremos o sim completo, total, porque lá seremos perfeitos como Ele. Que Ele nos mantenha fiéis até o fim e que com alegria possamos testemunhar, falar, festejar a grande cura que Ele fez na nossa vida. Nós não estamos no inferno. E se permanecermos fiéis até o fim, nós iremos para o reino da glória. Enquanto estivermos nessa caminhada, que a nossa vida seja de alegria, de testemunho, que ninguém possa nos conter, assim como não deu para conter aquele rapaz, e que muitos cheguem ao pleno conhecimento da verdade através da conversão que o Espírito Santo dá, através do nosso testemunho, do nosso falar, da nossa vida. Que Jesus fique contente com a nossa atuação como cristãos diante de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.